Olá, pessoas, a paz do Senhor Jesus para vocês. Gente, eu não sou muito de gravar vídeo, de expor a minha opinião, porém, eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês. Me mandaram esse vídeo aqui hoje, pela manhã, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eita, que os crentes desandaram mesmo, viu? Hoje as igrejas já não pregam mais o evangelho pleno de Deus. Prega Bolsonaro, um mito. Ao invés de glória e o aleluia, mito, mito, mito e o símbolo da arminha, vai que passa. Na verdade, não se encontra mais cristão como antes, que tinham caráter, homens e mulheres de Deus que colocavam as mãos sobre a cabeça de alguém, realmente algo sobrenatural de Deus acontecia. Hoje os cristãos, na verdade, se falar de Deus, eles ficam calados. Mas se falar de Bolsonaro, eles vão lutar fisicamente, se possível até matar, como um pastor falou que andava com a arma e matava mesmo. E o outro pastor, sacana, ele simplesmente, em um culto religioso dele, que não a Deus, ele expulsou as pessoas que votavam no Lula, dizendo assim, quem é de esquerda pode sair de 10 em 10 para não causar tumulto. E as pessoas que realmente estavam ali, que realmente não apoiam essa forma de viver as igrejas atuais, com essa cachorrada, e não viver o pleno evangelho, começaram saindo, e o pastor começou a dizer, pode sair mesmo, porque crente de esquerda é crente safado, é crente pilantra, são ladrões. E eu quero dizer que realmente Jesus está voltando, realmente as coisas estão mudando, porque agora o culto é a Bolsonaro. O púlpito que era lugar de adoração, agora é lugar de Bolsonaro. Que vergonha, pastores. Os pastores que eram homens de Deus se tornaram homens canalhas que, na verdade, não vivem mais pregoando a verdadeira fé e se pregoando um falso engano, uma canalice espiritual. Lembramos que naquela época, no lugar do Santo dos Santos, se entrasse um justo, em si morreria. Outro dia o pastor convidou Bolsonaro para a Santa Ceia e Bolsonaro foi lá e ceiou com todos. O apóstolo Paulo, ele diz que ai daquele que participar da Santa Ceia indignamente, pois por causa disso muitos morrem e outros estão enfermos ou dormem. Então, estavam ali dando Santa Ceia a Bolsonaro. Bolsonaro sai dali e vai embora para o grupo de maçonaria para estar ali. Depois sai dali e vai tomar a hóstia na Igreja Católica. Então, afinal, esse presidente representa quem? Quem é esse presidente que nós olhamos para ele e não conseguimos discernir que homem é esse? Na verdade, Bolsonaro não é nada menos, nada mais do que o enviado das trevas. Bolsonaro, ele representa um anjo negro que veio para matar, roubar e destruir. Pronto. Para quem ouviu, né, esse jovem aqui está dizendo que estão idolatrando Bolsonaro, especificamente os crentes, né? Estão idolatrando Bolsonaro. Bom, se é verdade ou não, né? Essa não é a questão. A questão é se a gente mora na Terra, se a gente é da Terra, se as leis são feitas por homens, se temos documentos, né, de identificação, se nós temos o direito de votar, por que que a gente não vai votar? Por que que um pastor não pode guiar a ovelha por onde ela deva seguir? Por que que o pastor não pode abrir os olhos de alguns irmãos que em muitas igrejas, principalmente por aqui no interior, tem muita gente que não sabe ler nem escrever, que necessitam sim de um auxílio, de uma ajuda, porque se não falar nisso, nós não somos extraterrestres, nós não somos de outros planetas. Quem vai votar somos nós, cidadãos da Terra. Então, não é os anjos que vão descer para votar por mim e por você. A igreja do Senhor, ela tem que se posicionar sim, porém, todo e qualquer tipo de idolatria, a Bíblia condena. Ah, irmão, como esse irmão falou, esse jovem falou aqui, que tem gente idolatrando Bolsonaro.
os crentes. E tem também pessoas que matam ou morrem por Bolsonaro. Gente, isso aí já são extremos, assim como existem também os extremistas do PT. Então, a gente não vai estar no meio dessa guerra. A gente apenas vai se posicionar por um propósito, que é de ter a paz entre nós todos, entre ter a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de cultuar, a nossa liberdade de ir e vir. É por isso que nós lutamos pelos nossos ideais, pela família, pela vida. É por isso que nós lutamos. Nós não estamos aqui para idolatrar ninguém, nem Bolsonaro, Lula, seja lá quem for. Se fosse outra pessoa no lugar de Bolsonaro defendendo as nossas questões, eu tenho certeza que a Igreja do Senhor estaria se posicionando a favor dessa pessoa. Mas no momento agora, quem está se posicionando a favor dos nossos ideais é Bolsonaro. Então a igreja não tem outra opção a não ser Bolsonaro. Entendeu? Então as pessoas que chegam ao extremo e ficam idolatrando, Deus vai ter com essas pessoas? Com certeza Deus vai ter com essas pessoas. Agora, se esse jovem fala que Bolsonaro, ele é nada mais, nada menos que um enviado do inimigo, um enviado do diabo, as palavras dele, então eu fiquei me questionando, Lula é enviado de quem? A pergunta no ar, né? De quem será que Lula foi enviado? Quer dizer que a Igreja do Senhor ela não pode se unir por um propósito, fazer jejum, orar por este propósito, mas os satanistas podem e devem, né, lutar contra a destruição da família, da igreja. Come desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós, as irmandades luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. Então a Igreja do Senhor ela não pode se posicionar, mas os satanistas podem. Gente, vamos acordar. Nada de idolatrar Bolsonaro. Nada de fazer foto com a arminha. Gente, pelo amor de Deus, isso não é o que Deus quer para nós. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida. Várias e várias fotos eu vi de pessoas até mesmo dentro da igreja fazendo o símbolo, né, da arma. Isso não é para mim, isso não é papel de crente, não é papel de cristão, mas a gente não pode também colocar a nossa fé completa em Bolsonaro. A gente vota nele sim pelos nossos ideais, mas sabendo que Jesus é dono de tudo e de todos, que Jesus tem o controle de tudo em suas mãos. Se por acaso Bolsonaro não ganhar e Lula ganhar, Jesus, ele continua no comando da sua igreja. Ele nos defenderá de todo e qualquer mal. Então não precisa a gente temer, não precisa a gente se aperrear, se angustiar. Não precisa disso. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Nenhuma ferramenta preparada contra a igreja do Senhor prosperará. Então não precisamos temer, não precisamos estar brigando com ninguém em rede social por causa de partido nenhum. Defenda o evangelho, defenda a bandeira de Cristo, Jesus, o evangelho, salvação de almas. Para isso que nós fomos chamados. Vote sim, porque é direito seu. Você é cidadão dessa terra por enquanto. Porque a palavra do Senhor diz que muito em breve o Senhor está voltando.
Para esses crentes que estão idolatrando o Bolsonaro, se arrependam que ainda é tempo. Vote certo sim, mas coloque a sua confiança em Deus, porque é só Ele quem pode livrar o seu povo. Nós viemos a esse mundo com um propósito de pregar a palavra do Senhor. Eu nasci com um propósito, você nasceu com um propósito. Então, vamos exercer a nossa cidadania, sim, porém nada de humilhar ninguém, nada de brigar com a família. E outra coisa, Lula tem uma alma, se ele quiser se arrepender, o Senhor ele está de braços abertos, está pronto para perdoar. Então, quem é eu ou você para condenar alguém? Isso é com Jesus, isso não é com ninguém daqui da terra. Só quem pode julgar, condenar alguém é o Senhor Jesus. Então parem, gente, parem, cristãos, de estar passando vergonha, de estar fazendo vergonha ao Evangelho de Cristo. No momento que você vai numa rede social e fica xingando o PT, fica xingando o Lula, fica xingando outros partidos, seja lá o que for, você está mostrando que Deus não é na sua vida. Você está envergonhando o nome de Cristo, porque o verdadeiro cristão não faz isso. Tenha o seu voto, vote consciente e pare de estar atacando as pessoas. Jesus ele pregou o amor. Jesus está pronto para perdoar, amar sempre. Sempre e sempre. Aquilo que eu não sou capaz de amar, o Senhor ele é capaz de amar. Aquilo que para mim não vale nada, para o Senhor vale. Que a gente venha verdadeiramente fazer a nossa parte e deixar o resto com Jesus. Um conselho agora meu, não briguem com sua família por causa de política, gente. Amanhã ou depois eles podem até se unirem e a gente tá passando vergonha. Vote naquilo que você acredita, vote consciente, vote a favor dos seus ideais e dos ideais que a Bíblia nos mostra e deixe o resto com Jesus. Uma boa tarde a todos.